Bem, pessoal, bom dia a todos. Novamente, nós iremos retomar nossos estudos na segunda-feira, como de costume. Semana passada, nós tivemos aula na quarta-feira, já que na segunda foi muito próximo do pleito eleitoral, e ficou complicado a gente ter aula. E muitas segundas-feiras sacrificadas devido aos feriados e tal. A gente decidiu quarta-feira da semana passada termos aula. A gente volta normalmente às nossas segundas-feiras, certo? Lembrando que quem participou da aula na quarta-feira viu que a gente entrou na parte que envolve operações entre conjuntos. E naquela oportunidade, a gente se deparou com essas operações e vimos que qualquer que seja o resultado dessas operações, nós não devemos jamais repetir elementos de um dado conjunto. Então, se a gente tem dois conjuntos e a gente faz a união desses conjuntos, essa união deve pertencer a essa união elementos sem que haja repetição. Então, quando a gente distribui os elementos, em qualquer que seja o conjunto, nós não devemos repeti-los jamais. E é aí que a gente entrou na parte em que utilizamos os diagramas. É com a utilização desses diagramas que a gente fortalece ou favorece melhor esse entendimento de não repetição de elementos. Certo? Eu, inclusive, na aula de quarta-feira, ao final da aula, eu enviei para o grupo o material que eu estava trabalhando sobre conjuntos. Esse material, como eu disse a vocês, continha 3 questões, 3 exemplos, que eu passei para vocês como forma de atividade. E eu pedi para que vocês me enviassem, fizessem a resolução, né, numa folha de caderno e me enviassem através de fotos ou de foto. Quem me enviou, beleza, alguns de vocês me enviaram, eu registrei aqui a participação. E quem não me enviou, e todos vocês terão a oportunidade agora de ver a resolução e a correção dessas questões, certo? A partir de agora na nossa aula. Então, fiquem bem atentos, porque o que eu trouxe para vocês foram questões contextualizadas, questões de vestibulares, e que são trabalhadas também, a forma como as questões que envolvem conjuntos são trabalhadas no Exame Nacional. Então, muita atenção para a resolução, certo? Vamos lá para o primeiro exemplo, que é este aqui. Inclusive, deixa eu ver aqui no bate-papo. Inclusive, eu comecei a resolução dessa questão na aula passada, na quarta-feira. Não consegui terminar. Vamos lá. Em uma pesquisa feita com 120 empregados de uma firma, verificou-se o seguinte: 38 têm casa própria, 42 têm curso superior, 70 têm plano de saúde, 34 têm casa própria e plano de saúde, 17 têm casa própria e curso superior, 24 têm curso superior e plano de saúde, 15 têm casa própria, plano de saúde e curso superior. Então, o que a gente deve, de antemão, ter a noção? É da quantidade de conjuntos que estão sendo analisados na situação. Veja, são 3 conjuntos em destaque.
os que têm casa própria, os que têm curso superior e os que têm planos de saúde. Então, o que a gente vai fazer? Os diagramas. Vamos montar os diagramas, certo? Deixa eu pegar aqui o lápis. Um minutinho. Pronto, vamos montar os diagramas. Vamos fazer aqui. Que tem casa própria. Vamos fazer assim, CP, casa própria. Curso superior. A gente faz isso, né? A gente já aprendeu. Curso superior. E plano de saúde. Plano de saúde. Beleza. Estão aí os três conjuntos que participam da situação. O que a gente vai fazer agora? Distribuir a quantidade de elementos para cada áreazinha dessa, né? Como eu disse a vocês, o intuito nosso é sempre iniciar a distribuição de elementos começando de dentro para fora. O que é começar de dentro para fora? É começar na máxima intersecção, depois para os extremos, né? Depois para os pares, depois para os extremos. Então, o que a gente deve fazer? Pegar a intersecção máxima. A intersecção máxima ficarão os elementos que são os empregados que têm tanto casa própria, plano de saúde e curso superior, que tem os três. Ele fica aqui, ó. E são quantos? São 15. Onde é que fica esses 15? Aqui, gente, ó. E colocando esses 15 aí, você está colocando eles em uma área que estará dentro do conjunto de casa própria, do conjunto de curso superior e do conjunto de plano de saúde. Vocês podem até ver. E agora? Agora a gente vai para os pares. Por exemplo, que tem curso superior e plano de saúde. Foi dito que são 24, certo? Que tem curso superior e plano de saúde. Curso superior e plano de saúde. São 24. Só que dos 24, 15 já tem os três. Então, desses 24, eu tiro os 15 da intersecção máxima. 24 menos 15, sobra 9. O que quer dizer esses 9? Esses 9 quer dizer que são 9 empregados que têm apenas curso superior e plano de saúde. Se eu somar com os 15 que tem os 3, aí dá os 24 que tem curso superior e plano de saúde. E não apenas, né? Vamos para o outro par. Tem casa própria e curso superior. Casa própria e curso superior. São 17. Só que desses 17, 15 já tem os 3. Então, dos 17 eu tiro 15. Sobra quanto? Sobra 2. Certo? Se você puder observar, ó, 15 mais 2 dá 17. E os 17 vão ficar dentro aqui da intersecção entre casa própria e curso superior. Ok? Vamos para outro par. Os que têm casa própria e plano de saúde. Foi dito que são 34. Certo? Só que dos 34, 15 já tem os 3. Então, eu vou tirar, né? 34 menos 15, 19. Beleza? Professor, e agora? Agora eu vou para os extremos. Os que têm apenas cada um dos direitos. Os que têm apenas casa própria, os que têm apenas curso superior e os que têm apenas plano de saúde, ou plano de saúde, perdão. Vamos lá. Os que têm apenas casa própria. Foi dito que 38 tem casa própria. Só que dos 38, ó, 15 já tem os 3, 19 tem casa própria e plano de saúde, e 2 tem casa própria e curso superior. Então, eu vou tirar.
19 mais 15 mais 2. 36. Para 38, sobram 2. Então, 2 tem apenas casa própria. Certo? Os que têm apenas curso superior. São 42 que têm curso superior. Mas os que têm apenas curso superior. Vamos lá. Então, para determinar quantos têm apenas curso superior, eu vou tirar os 2 que têm casa própria e curso superior, os 9 que têm plano de saúde e curso superior e os 15 que têm os 3. Vamos lá. 15 mais 2 mais 9 dá 26. 26 para 42 sobram 16. Então, 16 tem apenas curso superior. Vamos para os que têm apenas plano de saúde. Foi dito que 70 deles têm plano de saúde. Aí a gente vai tirar o quê? Os 19 que têm casa própria e plano de saúde, os 15 que têm os 3 e os 9 que têm plano de saúde e curso superior. Então, 19 mais 15 mais 9 dá 43. 43 para 70 sobram 27. Então, 27 tem apenas plano de saúde. Oh, perdão. Plano de saúde. Continuando. Professor, a gente já terminou de distribuir os elementos. É verdade. Vamos para a pergunta. Qual a porcentagem dos empregados que não se enquadram em nenhuma das situações anteriores? Primeiro, eu tenho que saber quantos empregados não têm pelo menos um desses direitos. Não tem casa própria, não tem curso superior, não tem plano de saúde. Então, vamos fazer o quê? Vamos somar todos os elementos aqui, ó, para ver quantos empregados têm pelo menos um desses direitos. Então, eu vou somar 15 mais 19 mais 2 mais 9 mais 2 de novo mais 16 mais 27. Vamos somar. 15 mais 19 mais 2 mais 9 mais 2 mais 16 mais 27. 90. 90 se enquadram em pelo menos um dos conjuntos, tá bom? 90. Só que eu tenho um total de 120. Desses 120, 90 se enquadram, né? Então, 120 menos 90, sobra 30 que não se enquadram em nenhum dos conjuntos. Então, 30 não se enquadram. Então, eu sei que 30 deles não se enquadram. Ele quer saber qual é o percentual que equivale a esses 30 que não se enquadram. Como a gente já aprendeu em aulas passadas, ou em matemática básica, como é que a gente faz isso? Faz uma fração. 30 de um total de 120 entrevistados. Você pode simplificar aqui, ó. Um zero com um zero, fica 3 sobre 12. 3 sobre 12, simplificando de novo, dividindo por 3, dá 1 sobre 4. 1 quarto. E 1 quarto, a gente aprendeu que equivale a 0,25. Em percentual, isso é 25%. Beleza? Então, os 30 empregados que não se enquadram em nenhum dos conjuntos equivale a 25% do total dos empregados. Letra
A. Então, essa era uma das formas, né? Eu acredito que a principal delas da gente resolver essa questão. Então, muita atenção. Primeiro porque a gente deve ter a noção da pergunta. A pergunta, ou compreender de forma correta o que a pergunta quer que você responda, é o nosso foco principal da questão. Então, primeiro a gente teria que saber quantos empregados se enquadravam em pelo menos um dos direitos, para saber quantos não se enquadravam em nenhum deles. Para daí sabermos qual era o percentual dessa quantia, né, com relação ao todo, que eram os 120 empregados. Beleza? Então vamos lá, para a segunda questão. Eu vou limpar aqui. Vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem pelo YouTube. A gente vai lá, vou limpar aqui, tá? Para a gente ir para a segunda questão. Vejamos. Em uma determinada empresa, os trabalhadores devem se especializar em pelo menos uma língua estrangeira, francês ou inglês. Em uma turma de 76 trabalhadores, tem-se 49 que optaram somente pela língua inglesa, 12 que optaram em se especializar nas duas línguas estrangeiras. Aí vem para o questionamento. O número de trabalhadores que optaram por se especializar em língua francesa foi... Um segundo. Vamos lá. Vejamos. De novo, vamos trabalhar com os diagramas. Para aqui, para facilitar a nossa vida. Né? O que a gente faz? Quantos conjuntos a gente deve ter para trabalhar? Veja, os trabalhadores que se especializaram em francês e em inglês. A gente faz, ó. Vamos fazer um conjunto, um diagrama para francês e outro para quem se especializou em inglês. Lembrando sempre que assim é a forma correta da gente distribuir os diagramas, certo? Tem que ter, ó, a área de intersecção. Se a gente fizer dois diagramas totalmente separados lá, um para um canto e outro para o outro, não vai ter a área de intersecção. Tem que ter, gente. Inclusive nessa situação que apresenta elementos que fazem parte ou que se especializaram tanto em francês quanto em inglês. É daí que a gente deve começar a distribuir a quantidade de elementos. Lembrando, de dentro para fora. Então, a gente tem aí a questão, né? Quantos dos trabalhadores se especializaram tanto em francês quanto em inglês? 12. 12 que optaram em se especializar nas duas línguas. Foi dito aqui, ó. Onde fica esses 12? Aqui. Na intersecção. Certo? 12. Agora vamos fazer o seguinte. Foi dito aqui que 49 dos trabalhadores optaram somente pela língua inglesa. E aí tem uma palavra-chave. 49 deles optaram somente pela língua inglesa. Então, quando você for pensar nos 49, ó, esses 49 devem vir todos para cá, ó. Certo? Por quê? Porque tem aí a palavra-chave, somente pela língua inglesa.
Os 49 devem ficar aqui. Se ele tivesse dito que 49 optaram pela língua inglesa, aí dos 49 eu tirava 12, que optaram pelas duas, e sobrava aí o restante, só para inglês. Mas não, ele disse já de cara que 49 dos empregados, dos trabalhadores, optaram somente pela língua inglesa. Então, todos os 49 devem ficar aqui, ó, numa área em que faz parte apenas do conjunto da língua inglesa. Ok? Pronto. Essas foram informações dadas. A pergunta é: o número de trabalhadores que optaram por se especializar em língua francesa foi. Beleza. Vejamos. O que eu tenho que saber primeiro, quantos optaram somente pelo francês. E para saber isso, eu tenho que vir para cá. Ó. Quanto é o total de trabalhadores? 76. Certo? Então, 76 é o total. Desses 76, eu vou tirar os 49 que optaram apenas pelo inglês e os 12 que optaram pelas duas. A sobra, o resultado dessa subtração, né? Vamos lá, 49 mais 12 dá 61. Eu vou tirar aqui dos 76, eu vou tirar esse 61. 6 menos 1, 5. 7 menos 6, 1. O que quer dizer esse resultado? 15. 15 é a quantidade de trabalhadores que optaram apenas pelo francês. Tanto é que se a gente somar ó, 15 mais 12 mais 49, resulta nos 76 trabalhadores. Tá bom? Então, professor, posso marcar a letra A, 15? Não. Qual é a pergunta? O número de trabalhadores que optaram por se especializar em língua francesa foi. Veja, ele não disse apenas em língua francesa. Ele disse que optaram por se especializar em língua francesa. São os 15 que optaram apenas pelo francês e os 12 que optaram pelas duas. Então, 15 mais 12 é igual a 27. Letra B. Então, muita atenção também para não cair nessas pegadinhas de perguntas, né? A pergunta ou o questionamento foi para você informar quantos trabalhadores optaram por se especializar em língua francesa. São os 12 que optaram pelas duas e os 15 que optaram apenas pelo francês. Certo? 15 mais 12, 27. Se a pergunta fosse para que você determinasse quantos trabalhadores optaram apenas pelo francês, aí sim seriam os 15. Mas a pergunta não foi essa. Então, muita atenção com essas pegadinhas, o que é normal de acontecer, tá? Em questões de vestibulares. Muita atenção com relação a isso. Posso limpar e ir para a próxima, né? Vamos limpar aqui. Terceiro exemplo. Vejamos. Alberto e Daniel são amigos e colecionadores de selos. Eles começaram a colecionar selos ao mesmo tempo. Alberto já está com 32 selos, enquanto Daniel tem 17. Sabendo que eles têm 8 selos em comum, quantos selos diferentes eles têm juntos? Vamos lá. De cara, o que a gente tem? Dois conjuntos que estarão em ênfase, né? O conjunto dos selos de Alberto e dos selos de Daniel. A gente pode fazer dois diagramas, ó. Um representando os selos de Alberto
e outro representando os de Daniel. De novo, lembrando, os diagramas devem ser criados de forma a se ter essa área de intersecção. Certo? Vamos lá. Agora, o que a gente faz? Distribuir a quantidade de elementos. Lembrando sempre, de dentro, começamos de dentro para fora. O que é isso? Começar de dentro para fora. É começar da intersecção. Quantos selos Alberto e Daniel possuem? Assim, quantos selos Alberto possui e Daniel também possui, igualmente? São os selos em comum. Foi dito aqui na questão, né? São 8. Certo? Então, 8 selos em comum. São 8 selos que Alberto tem e que Daniel também tem. Agora, vamos para a quantidade de selos que só um deles possui. Por exemplo, que só Alberto possui. Foi dito que Alberto já está com 32 selos. Só que desses 32, 8 faz parte aqui da intersecção. 8 Daniel também tem. Né? Então, desses 32, eu tiro 8. Sobra quantos? Sobram quantos? 24. Certo? Isso que quer dizer esses 24? São 24 selos que só Alberto tem. Se a gente somar os 24 que só Alberto tem, mais 8 que Alberto e Daniel têm, resulta em 32 selos que Alberto possui. Vamos para Daniel. A quantidade de selos que só Daniel tem. Vejamos. Foi dito que Daniel tem 17 selos. Só que dos 17, 8 ambos têm. 17 menos 8, 9. Certo? São 9 selos que só Daniel possui. Beleza? Pronto. Estão distribuídos os elementos no diagrama. Vamos para a pergunta. E aí, muita atenção, como eu disse a vocês. Para ter, ou para responder corretamente. Sabendo, vamos lá. Quantos selos diferentes eles têm juntos? Então, quantos elementos diferentes eles têm juntos? Essa é a pergunta. Né? Então, o que a gente faz? Vamos somar tudo. 24 que só Alberto tem, mais os 8 que os dois têm, mais os 9 que só Daniel tem. Vamos somar. É o que a gente falou sobre união. 24 mais 8 mais 9. 9 mais 8, 17. 17 mais 4, 23. Não, 17 mais 4, 21, perdão. Coloco 1, sobe 2. 2 mais 2, 4. Então, dá um total de 41 selos diferentes. Resposta correta, letra A. Percebam que interpretar corretamente a pergunta é muito importante nessas situações de operações entre conjuntos. Beleza? Essas foram as 3 questões que eu havia passado para vocês. O que a gente vai fazer agora? Um quarto exemplo, para a gente fechar esse nosso trabalho com conjuntos. E aí, na próxima aula, na semana que vem, a gente já começa um novo assunto, certo? Vamos para o quarto exemplo. Deixa eu só limpar aqui.
Número 4. Esse eu não passei para vocês, certo? A gente vai fazer juntos agora. Vejam só. Em um restaurante de uma empresa, fez-se uma pesquisa para saber qual a sobremesa preferida dos funcionários: pudim ou gelatina. Cada funcionário poderia indicar que gosta das duas sobremesas, de apenas uma ou de nenhuma das duas. Do total de pesquisados, 21 declararam que gostam de pudim, 29 que gostam de gelatina, 10 que gostam dessas duas sobremesas e 12 que não gostam de nenhuma dessas duas sobremesas. Pode-se então afirmar que o número de pesquisados foi. Vamos lá, gente, ó. Primeiro, determinar quantos conjuntos estão basicamente sendo analisados, certo? Para a gente montar o nosso diagrama. Então, um dos diagramas refere-se ao pudim, as pessoas que responderam pudim, e outro diagrama, as pessoas que responderam gelatina. Certo? Então, as pessoas podem responder que gostam das duas, pessoas podem responder que gostam de apenas uma delas, e as pessoas podem responder que não gostam de nenhuma delas. Certo? Vamos fazer o seguinte. Quem fica de fora aqui? Quantos entrevistados ficaram de fora? Ou seja, que não gostam nem de pudim nem de gelatina. 12. 12 não gostam de nenhuma dessas duas sobremesas. Então, esses 12, ó, coloca eles fora aqui, ó. 12. Faz um aglomerado aqui. Pega um... Vou fazer assim. Pronto. Porque assim a gente afirma que esses 12 estão fora dos que gostam de pudim ou de gelatina. Certo? Então, isso aqui é... Esse retângulo todo refere-se ao total de entrevistados. Veja que os 12 estão fora do conjunto de pudim e de gelatina. Vamos para os diagramas, certo? O que eu devo fazer primeiro, como eu disse a vocês? De dentro para fora. Quantos entrevistados responderam gostar das duas sobremesas? 10. 10 gostam dessas duas sobremesas. Então, ó, aqui. 10. Beleza? E agora, para os extremos. O que eu vou fazer aqui? Quantos gostam apenas de pudim? Veja, foi dito que 21 dos entrevistados declararam que gostam de pudim. Só que desses 21, 10 gostam de pudim de gelatina. Então, não posso repeti-los, né? Então, 21 menos 10. 21 menos 10, 11. O que quer dizer esses 11? São 11 que gostam apenas de pudim. 11 mais 10 dá 21. 21 que responderam gostar de pudim. Gelatina. Veja, 29 disseram gostar de gelatina. Só que dos 29, 10 disseram gostar dos dois. Então, dos 29 eu tiro esses 10. 29 menos 10 dá 19. Certo? Pronto. Encerrei. Estão distribuídos os elementos. Professor, e aí? Vamos para a pergunta. Pode-se, então, afirmar que o número de pesquisados foi... A gente vai somar os elementos.
que fazem parte de ambos os conjuntos. E também aqueles que responderam não gostar de nenhuma das sobremesas, né? Ele está perguntando qual é o número de pesquisados. Então, é tudo que está dentro desse retângulo aqui, ó. Certo? Vamos lá, somar. Vamos somar tudo. Os 12 que não gostam de nenhuma das duas sobremesas, os 10 que gostam das duas, os 19 que gostam apenas de gelatina e os 11 que gostam apenas de pudim. Vamos lá. 2 mais 9, 11. 11 mais 1, 12. O 2 vai 1. É só somar, né? 1, 2, 3, 4, 5. 52 pesquisados. Resposta correta, letra A. Veja a importância da gente tratar as situações e tentar resolvê-las se utilizando de diagramas. É muito importante, pessoal, a utilização de diagramas. Para a gente ter a noção exata de quantos elementos fazem parte de determinado conjunto. Porque se a gente somasse, ó, a gente não tivesse feito diagramas e pensasse, se ele quer o número de pesquisados, eu vou somar. Os 21 que gostam de pudim, os 29 que gostam de gelatina, os 10 que gostam das duas e os 12 que não gostam de nada. Se eu fizesse isso, ó, vou fazer uma continha rápida aí, 40, 50, 60, daria 72. O que está errado? Está errado porque, em algumas situações, eu estaria repetindo elementos, eu estaria repetindo pessoas. E isso não pode acontecer. Porque quando a pessoa diz que gostava das duas, de tanto de pudim quanto de gelatina, elas só devem ser contadas uma única vez. Né? Então é isso, pessoal. Até a próxima, até segunda-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Quem tiver dúvidas, assiste novamente as aulas pelo YouTube, certo? E um abraço a todos. Tchau, pessoal.